Pô, supondo aqui, fazer um exercício mental. Ganhou, você ganhou ano que vem, caso você venha se candidatar como presidente mesmo, você ganhou. Qual que seria o seu plano de guerra aí? Porque vai ser uma guerra, se você quiser mudar o sistema de verdade, porque o sistema não vai querer mudar. Foi isso que iludiu muita gente no voto com o Bolsonaro. Claro. Porque ele disse que ia bater de frente. Ele ia pra guerra, caralho, mas aí colocou Aras, tá ligado? Não foi pra guerra, tá ligado? Não, pelo contrário, se vendeu pro Centrão. Sim, ele falou pro cavalo de Troia, falou, vem cá, entra aí, entra todos os cavalos que derem. Então veja, essa é a pergunta. Então o que eu estou tentando fazer com vocês hoje aqui à noite? A gente podia estar conversando de coisas mais agradáveis, não é? Pra mim é super agradável. Eu tô falando, mas eu tô tentando dizer, olha, aqui tem que dizer de onde vem o dinheiro, quanto custa, e tô cutucando que a herança não paga e tal, por quê? Eu tô baixando a bola do cidadão que está prestando atenção em mim, que é a primeira providência da guerra. Contra o sistema é você não mentir. Então a eleição, a relação do candidato com o povo é telegráfico, o discurso é curto, é breve, é simbólico, é emocional, mas isso não pode levar ao ponto, como tem acontecido no Brasil, de eu despolitizar de tal forma que o cara acredita que eu sou o salvador da pátria. Sabe qual é o resultado? Eu sou um mentiroso e no dia seguinte ele vai tirar o apoio de mim no primeiro dia. O sistema vem para comer meu fígado e as pessoas que me deram poder vão estar se sentindo traídas porque eu menti. Tá aí o Bolsonaro. Exatamente. Só não caiu ainda porque comprou o Centrão e está garantindo a custa de bilhões de reais, saiu hoje na Folha, 20 bilhões de reais de orçamento paralelo, clandestino, que é simplesmente 2/3 de tudo que está sendo gasto no Brasil. Estão sendo distribuídos pelos deputados desse tipo de coisa, roubando um terço, a metade. Tratoraço, quer comprar trator por aí afora, quando a grande questão é socorro emergencial, vacina, sabe? Crédito para microempresas sobreviver à pandemia. 20 bilhões estão sendo gastos comprando trator superfaturado para distribuir para prefeito no interior e tal. É tipo um mensalão onde o Exatamente Bolsonaro a mesma coisa. não tem como se fuder, porque o ônus de se fuder foi em quem fraudou a licitação de trator. Pronto. Mas o Bolsonaro sabia que esse tanto de verba seria usado para isso. Tá sabendo porque ele era desse baixo clero. É tudo coleguinha dele. Pode crer. Tudo coleguinha dele, 28 anos. Eu fui contemporâneo dele. Então veja, primeira providência para enfrentar o sistema. Moderar a promessa e apostar na inteligência do povo. Repartir o tamanho da dificuldade e anunciar o que vai fazer. Essa é a segunda etapa. O que eu vou fazer? Toda tragédia tem um lado bom. Isso é da sabedoria popular. Em toda tragédia, em toda coisa ruim, tem um lado bom. Qual é a tragédia brasileira? A quebradeira geral atingiu o coração do Pacto Federativo. Opa, que diabo é isso? É assim. Opa, gostei dessa. Vai lá. União Federal, estados e municípios. Então, por exemplo, na saúde, o município faz a atenção básica, o estado faz a atenção hospitalar, e a União faz o financiamento, o regramento, etc., a imunização, blá, blá, blá. Então, esse Pacto Federativo brasileiro está um caos. Tem 23 estados brasileiros dos 27 quebrados. Quebrado significa aí a saúde que não está funcionando, a educação que não está... Está aqui em São Paulo, greve de 120 dias de professor, o Ceará paga um salário maior do que o professor de São Paulo. O que não quer dizer que é o salário que os professores merecem. Por favor, não me entendam mal, mas nós pagamos, sendo o estado mais pobre, mais do que São Paulo. São Paulo faz 8 anos que não dá reajuste aos policiais militares. E por isso está aqui com a água no pescoço para quebrar. O Rio já quebrou, Minas Gerais já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Rio Grande do Norte já quebrou e por aí 23 estados. Então esse é o tamanho da tragédia. Aqui está a semente da virada. Qual é? Eu, em vez de negociar com os deputados em Brasília, trancado em gabinete sem o povo assistir, eu entre a eleição e a posse descanso 2 dias, né? E vou trocar um redesenho do Pacto Federativo. Vou restaurar, na prática, concretamente, vou restaurar a condição dos municípios e dos estados poderem investir e qualificar, que estão estrangulados por conta de uma coisa que eles não sabiam como manejar, dívida. Aí eu já calculei, de novo, vamos lá. Chato pra cacete, mas você está me perguntando como. Porra, não tem nada de chato nisso, detalhe, e é detalhe. E eu vou insultar os candidatos que vão para dizer, não vai nenhum passar na lambança. E eu vou, e aí, como é que vai fazer? Aqui eu vou propor isso aqui, ó. Vou aumentar o tributo sobre heranças para 29%. A alíquota do imposto de renda para os grandes vai ser 35%. Eu vou arrecadar 70 bilhões cortando 20% das renúncias fiscais que vocês entregaram aí
de gente que não devolve nada para o Estado, nem para a população, nem nada, e 300, você acertou, 10 Bolsa Família. Eu vou cortar 30%, ou 25%, ou 20%, vamos lá. Por que não cortar tudo disso? Tirar. Porque muitas vezes é um incentivo para gerar um emprego. Quando tem correspondência, por exemplo. Eu sei muito disso porque o Ceará tem, por exemplo, é sede da Grendene. A Grendene é uma empresa de calçados que transformou o Ceará no principal exportador de calçados do Brasil. O Ceará não é sede da matéria-prima, que os calçados da Grendene, por regra, são petroquímica. O Ceará não tem uma gota. E não é sede do mercado consumidor. Então é produzido lá, mas vendido fora. E a matéria-prima vem de fora. Como é que ele vai lá para o Sobral, minha cidade? Eles empregam 30 mil conterrâneos meus. Porra, gente pra caralho. Muita gente. Então como é que eles foram fazer o que lá? Eu tenho que compensar que lá não é a matéria-prima e tenho que compensar que lá não é a sede, porque eles vão gastar mais com frete para trazer a matéria-prima, com frete para levar a matéria. E eu tenho a ferramenta da renúncia fiscal como um mecanismo de fazer. Mas tem uma correspondência. O cearense sabe que esse imposto aí foi trocado por emprego. Entendi. Percebe? Aí você, qual é a cidade que tem o melhor IDEB do Brasil, melhor educação pública do Brasil? Vai no Google, Sobral. Por quê? Porque a grana da Grendene, do Estado, eu dispensei, mas a do município eu não dispensei. Aí Sobral tem dinheiro para fazer uma escola pública modelo. Entendi. E ganha prêmios internacionais e tal. Que isso eu escuto várias vezes de outras pessoas. Pode perguntar independente. Que nem gostam muito de tu e eles... Não sou eu, sou eu. São os professores, são os estudantes, são sabe, eu apenas tenho orgulho de ter preparado esse ambiente político, de ter influído no desenho do projeto. E eu sou o cara que vai na frente, eu sou o brigão, eu tenho uma aresta para todo lado, sabe? Eu chamo o Michel Temer de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eunício Oliveira de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processa. Eu não estou defendendo nada para mim. É só perguntar, mas, bom, por que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão? O que é que eu tenho com isso? O Eduardo Cunha é deputado do Rio de Janeiro. Chamei porque ele é ladrão, ele está roubando dinheiro do povo. E assim, é o meu jeito de ser. E eu, para fazer isso, eu não tenho rabo de palha. 40 anos, nunca fui processado, nunca respondi por nada, nem o mal feito, nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas voltando, então, eu pego o Pacto Federativo, chamo os governadores, não interessa se são do meu partido ou não. Essa é a chave. E eu vou dizer para eles, eu vou restaurar a condição do Rio Grande do Sul de voltar a investir. Vou restaurar a condição de São Paulo. Como? 600 bilhões é a dívida de vocês, tudinho comigo, governo federal. 80% disso é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. 4 estados. 8 vezes 6, 14. Então, assim, 400, não, como é? 6 vezes 8, 48. 480 dos 600 bilhões são 4 estados, que tem já uma boa parte da maioria do Congresso brasileiro. Os outros são só 200, que tem mais da metade do Congresso. Então, eu vou chamar os outros para começar, que são os mais pobres, os menores, os pequenos. Vou dizer, vamos lá, vamos mudar o Brasil? Vamos, está aqui, eu reestruturo a dívida, não vou dispensar, vou reestruturar a dívida. Vocês iam pagar para mim R$1 bilhão esse ano, vamos pagar só 100 milhões. Os 900 milhões vocês vão investir dentro de um projeto que nós vamos discutir a prioridade. A prioridade para mim é educação. Mas eu topo se você quiser fazer saúde. Mas eu não topo se você quiser fazer fonte luminosa. Aí eu não topo. É uma coisa de planejamento partilhado. Eu não vou impor, mas vou dar uma linha de prioridade para ter coerência. Saneamento básico, topo. Moradia popular, topo também. Por quê? Porque eu resolvo quatro assuntos de uma só cajadada. O emprego. E resolvo o problema de saúde, né? Do saneamento básico na porta do cidadão, do aluguel, do papel da casa, das periferias todas. Ninguém tem papel da casa, não pode ser cidadão, não pode tomar um empréstimo, não pode dar garantia. Tudo isso coisa que eu já fiz. Funciona. Né? Funciona para valer. Né? Eu digo, eu quero ter uma chance porque eu sou treinado. Eu estou me apresentando. Por favor, não pense que é autoelogio, não. Mas né, o cara tem que se exibir um pouquinho. Mas esses 900 milhões aí... Aí pronto, aí vira o quê? Vira uma dívida do Estado com outro prazo. Ele vai continuar devendo, só que com outro prazo. E esse milhão agora, em vez de ir para a União Federal, vai ficar com ele. E não vai fazer uma falta imediata para a União? Vai. Aí eu tenho que dizer como é que eu vou resolver o problema da falta para a União. Aí o que eu vou fazer? Pego 300 bilhões, 340 bilhões, 330 bilhões de renúncia fiscal, corto 25%. Aí eu pego o tributo sobre heranças, que é de 4%, eu vou fazer uma escala. Eu pego o ITR, vou falar baixinho aqui para eles não ficarem muito zangados comigo. Sabe o que é o ITR? Não. Imposto Territorial Rural, que é o IPTU do campo. Tá.
Pois bem, o Brasilzão, fazenda brasileira, a grande fazenda do mundo do agronegócio, que lucra loucamente, recolhe de imposto territorial rural menos do que a cidade de São Paulo recorre de IPTU. Porra. É assim. Então esses caras não vão dizer, olha, o cara agora vai querer cobrar imposto, cara. Eu estava descendo hoje de Campos do Jordão, ali pertinho de Pindamonhangaba, onde eu nasci, Taubaté e tal, não sei o que e tal, o gado ali. Onde é que já se viu criação extensiva de gado dentro da cidade? Sabe, dentro da cidade é para você ter uma estrutura de produção de coisa de valor agregado alto que se distribui ali, que é verdura, é cenoura, é beterraba, percebe? Só é assim porque... E é o que eu pretendo fazer? Não vai ser o governo federal, vai ser para os municípios. Então vai ser, a ITR vai mudar. E agora quem faz a planta de valores de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de Pindamonhangaba, ou de Taubaté, vai fazer a planta de valores da base rural. Simples assim. Hoje é algo federal. Federal, que não faz nada. Isso depois de 30 anos de governo de esquerda. Isso é um negócio de doido. A mentira da goela, a mistificação, a empulhação no Brasil é um ponto político. Então vamos lá. Depois você tem a tributação sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas no lucros e dividendos. Isso é o seguinte, se a empresa faturar e reinvestir, isso é muito bom para a comunidade. É. Sim. Muito bom para a comunidade, então não tem que ter imposto. Mas se o dono, pessoa física, tira da empresa esse lucro e dividendo, é ou não é razoável que ele pague imposto de renda? É razoável e o mundo outros países... inteiro... Não, o mundo inteiro, para não dizer o mundo inteiro, só o Brasil e a Estônia não cobram. A Estônia é um pequeno país do leste da Europa. E de tanto eu falar aqui, está repercutindo lá. E o debate abriu no Congresso da Estônia para resolver. Sério? Sério. Só que eu já cobrei esse imposto aqui, Monark. Eu já cobrei. Eu era ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei. Aí, de repente, a dita esquerda de Goela revogou e nunca mais. Eu outro dia estava num coisa com o presidente de um grande banco, fica quase devassada a privacidade do cara, porque só são três. Eu estava conversando com ele, desculpa, eu não sou inimigo de ninguém, pelo contrário, vai ver o que eu fiz de estimular empresas no Ceará. Eu chamo o Ceará porque é um lugar onde as pessoas podem conferir, esse cara é tão bom assim, é um mentiroso, é mais um picareta, é mais um demagogo. Eu acho que todo mundo devia ser desconfiado da população, do político. E procurar. Hoje tem o Google, cara. Hoje é bem mais fácil. Na minha época não tinha Google, você imagina. Então, hoje tem o Google. O cara disse que a escola do Ceará agora tem cota para rico. Sabia? Cota para rico? Cota para rico. Então, como é que é? Uma cota ao contrário? É, uma cota ao contrário. Por quê? Porque nós começamos a escola de tempo integral, profissionalizante, com aquele estágio remunerado, profissões altissimamente modernas e tal. E como a gente não podia fazer para todo mundo ao mesmo tempo, começamos a dar uma prioridade, que é a nossa lógica. É o seguinte, só pode entrar nessa escola, que é um prédio espetacular, e tem tela de cristal líquido em algumas, e tem laboratório de ponta, e tem tudo. Uma escola, se procurar a melhor escola de São Paulo, e compara. Vai no Google, quem estiver desconfiando. Né? No sertão do Ceará, então nos lugares mais pobres, nós metemos lá e com a condição, só pode entrar nela quem vem da escola pública. Que era uma forma de dar prioridade ao pobre. Ah, legal. Aí o Ministério Público foi dizer, isso está errado, é inconstitucional. A escola pública tem que ser de acesso a todos. Aí nós ficamos ali e tal, tá bom. Mas vamos dar prioridade para os pobres? Vamos. Então vamos fazer um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, feito com o Ministério Público, que deu uma cota para rico. Quanto que é a cota de rico? 20%. Entendi. Ah, legal. Porra, eu acho isso incrível, porque se a gente for falar do ensino superior no Brasil... Um desastre, dá vontade de chorar. A maioria dos caras que estudam nas melhores universidades públicas são os ricos, né? E a maioria dos que estão inadimplentes com fiéis são os pobres. Mas e aí, a gente tava naquele negócio do, tipo, chegou lá a guerra... Pronto, aí estava fazendo as propostas. Federativo. Então, mas eu troco o Pacto Federativo, eu vou construir uma mediação de atacado para substituir esse varejo corrupto. Uhum. Em que você se acerta com o bandido para o bandido não... De forma bandida para o bandido não perseguir tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Sim. Por quê? Eu tenho muita experiência. Deu certo, eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo, eles estavam todos com o Collor. O Collor caiu. Deu certo com o Lula, que estavam todos com o Lula. Ou se o Roberto Jefferson teve o Correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na própria Petrobras, o Sérgio Machado na Petrobras, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas, o Gedel daqueles 51 milhões. Entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais. Salvador, apartamento, Gedel Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo, o Lula foi bater na cadeia, porra.
Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí em Pandarecos, e nem funciona para os caras. O que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve um escândalo. Eu fui governador, não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara, mandei apurar. Num caso, o cara era culpado, problema do delegado de polícia. No outro, era ele inocente, voltou e disse, olha, ele foi agredido. A política tem muita calúnia e tal. Sim. Então, veja, consertar o Pacto Federativo em troca de uma refundação do Pacto Constitucional Brasileiro, da reforma do país. São 3 assuntos. O financiamento, que é a questão fiscal, a reforma política, né, e a questão da Previdência.